Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Lição de número 7. Título: A fé no servo, o Evangelho dos Milagres. Quero saudar também a todos que nos acompanham por intermédio da live da igreja no canal do YouTube. Para registro, estamos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. O nosso pastor Isaac Luiz, está aqui conosco na nave da igreja. Queridos, amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, como eu sempre gosto de dizer, é um privilégio seu, é um privilégio meu, é uma oportunidade única de nós podermos nos reunir em um ambiente de paz, de tranquilidade, seguros, livres, para estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos na lição 7 de 13 lições que visaram e vão continuar visando mostrar a Jesus como o servo. Estamos vendo nesse trimestre a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, em forma de servo. Olhar para Jesus nesse formato, olhar para Jesus nessa ótica, nos traz uma grande lição de humildade e de simplicidade. Deus criara todas as coisas através do seu beneplácito, através do seu poder, somente usando a palavra. Com o passar dos anos e das eras, foi necessário ele morrer pela sua própria criação. E ele não pensou duas vezes em fazê-lo. Deus abençoe. Muito obrigado. E com muita humildade, ele então desce, assume a minha forma e a sua forma e se coloca como um servo. E é isso que estamos vendo nesse trimestre. A segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, ocupando um lugar de servo, ocupando um lugar de servidor. Para nós é um grande ensinamento. Precisamos olhar para Cristo nessa ótica, para que o orgulho, para que a soberba, a prepotência, a exaltação não venha entrar em nosso coração. A fé no servo, o Evangelho dos Milagres. A introdução diz assim: veremos na presente lição o poder e a compaixão do servo demonstrados na operação de milagres, assim como a relevância da fé cristocêntrica, que se expressa no clamor, na busca, submissão e perseverança por parte dos necessitados. Aqui o comentarista, na introdução, ele nos diz que iremos observar, aprender e subtrair duas grandes lições. Primeiro, sobre o poder e segundo, sobre a compaixão de Jesus como servo. Tópico 1. A fé no servo e suas consequências. O Evangelho de Marcos traça com graça que todos aqueles que recorreram ao servo com fé foram socorridos por ele. Pode-se dizer, portanto, que essa fé verdadeira em Jesus Cristo, além de nos salvar do inferno, traz cura para a alma e corpo.
Nós sabemos que a sociedade produz muitos meios para que o homem possa alcançar a cura física, a cura mental e a cura espiritual. Há muitas portas pregando esses feitos. Há muitos ensinamentos pregando N maneiras do homem alcançar a cura espiritual. N maneiras do homem evoluir, do homem alcançar paz interior. Mas sabemos que somente Jesus Cristo, o servo, é o caminho, a verdade e a vida. Quando observamos tantas outras portas e outros ensinamentos, ali observamos que é pedido sangue. Em determinados locais, precisa se oferecer sangue para atingir o objetivo, seja da cura, da libertação, seja da paz interior, né? Seja da amarração amorosa. Todos esses locais pedem o sangue. Mas o Evangelho, dentre todas essas portas, é a única porta que oferece o sangue. Nós aqui não precisamos derramar sangue por ninguém, porque Jesus Cristo, o servo, já derramou o seu próprio sangue na cruz do Calvário, e o sangue dele é suficiente. Meus queridos, amados irmãos, o comentarista, o pastor Abinair Vargas, ele cita o seguinte, que ao aceitar a Cristo, ao manifestar a fé em Cristo, o fiel, a fiel, o crente, ele alcança 3 bênçãos inestimáveis. Primeira bênção, a salvação do inferno. Aí está aí no tópico 1. Primeira, a salvação do inferno. Por si só, é a maior dádiva que um ser humano pode alcançar. É de valor inestimável. Ou seja, não é possível calcular o valor monetário, financeiro, da salvação, que é o direito do homem livrar sua alma do inferno. E isso foi dado a nós de graça, através do sacrifício do servo Jesus Cristo. B, a segunda bênção, a cura da alma. Sabemos que as enfermidades da alma advêm da alma estar vazia e distante do seu Criador. Saudade. Quando amamos alguém, quando sentimos carinho por alguém, quando precisamos de alguém, e essa pessoa é tirada de nós e se afasta para longe, sentimos saudade. Então, a alma humana, longe do seu Criador, sente saudades de tê-lo em sua presença. Os irmãos vão ver que no Éden, Adão recebia a presença de Deus todas as tardes. Quando ele cai, quando ele dá um passo para longe de Deus, a primeira coisa que lhe é tirada é esse privilégio da presença de Deus. Houve ali uma ruptura de uma amizade. Adão, que tanto necessitava de Deus, foi para a esquerda e deixou Deus parado, distante dele. Mas nos alegra em saber que, quando o homem confia em Jesus Cristo, a segunda bênção que vem para ele é a cura da alma. Ou seja, o primeiro passo para se restaurar essa amizade de novo, para trazer cura para essa alma de novo, para trazer gozo para essa alma de novo, esse primeiro passo, ele é sempre dado por Deus. Na segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo,
o servo. Então, a alma, ao ser curada, compreende-se que o ser humano chegou-se para mais perto de Deus. E agora essa alma vazia, esse espírito inóspito, essa casa sem hóspede ou sem morador, que fora por um momento ocupada por espíritos malignos, agora é limpa, é liberta, é lavada, e o Espírito Santo vem morar dentro dessa casa, que é a alma do homem. Aí ocorre a verdadeira cura. Não um paliativo, né? Não uma dipirona que cura uma febre, mas não cura uma infecção. Não. Um remédio justo para a verdadeira cura, não um paliativo, mas o único remédio para a cura da alma do homem é a presença do Espírito Santo. E ao crer em Cristo, recebemos esta bênção. E terceiro, a cura do corpo. É fato, amados irmãos, que a nossa mente nos prega peças. Não há nada pior do que uma mente sofrendo de crises de ansiedade, de crises do pânico. Ela gera vultos, gera medos, gera incertezas. Né? Às vezes, a gente estudou aqui em uma outra revista, o comentarista que foi preparado e estudou a vida para preparar aquela lição, ele nos afirmou aqui, e eu li para os irmãos o que ele afirmou. Ele diz que algumas pessoas chegam ao ponto de julgar estar ouvindo a voz de Deus. Fernando, mas Deus não fala com o povo? Fala, claro que fala. Mas ele separou e deixou bem claro que a pessoa, quando ela está sofrendo determinadas enfermidades na mente, ela está sempre negativa. O seu estômago está sempre produzindo mais suco gástrico do que ela deveria, gerando aí úlceras, gerando essa queimação crônica que nunca passa da pessoa. E principalmente, tudo é negativo no sentido fisiológico. Até a voz de Deus que ela ouve está dizendo para ela: amanhã vai te acontecer uma coisa ruim. E ele citava isso lá na lição. Amanhã vai te acontecer algo cruel. Amanhã vai acontecer uma coisa ruim na sua vida. Amanhã seu dia não vai ser bom. A sua semana não vai ser boa. E a pessoa deita nessa negatividade. Vem problemas físicos? Vem. Preocupação demais. O coração sofre. Trabalhando sempre acelerado. Porque na tentativa de se preparar para o pior, nosso instinto de sobrevivência dispara vários alertas no nosso corpo físico que não deveriam estar ativos ali naquela hora. Coração disparado, adrenalina a mil, suor, né? Daqui a pouco tem pressão alta. Alguns, infelizmente, sofrem algum acidente vascular, né? E isso é triste. A pessoa está com medo de coisas que nem vão chegar na vida dela. E isso causa enfermidades no corpo. Obesidade, já falei até de pressão alta aqui, né? Hipertensão por preocupações e tantas outras coisas. Mas quando a pessoa aceita a Cristo, o comentarista está dizendo aqui que ocorre uma cura no corpo também. Porque agora a pessoa está confiante de que ela está guardada por Jesus, de que ela está nas mãos de Jesus. E Jesus, nós vamos aprender aqui que ele é o servo, que é a única esperança dos desesperados. E Jesus diz assim: olha, eu eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Estarei convosco. Ele disse isso. Então, Fernando, daqui a pouco Jesus virá para perto de mim? Não, ele já está. Ele
já está habitando dentro de você, gerando a salvação do inferno, gerando a cura da alma e gerando a cura do corpo. Tópico 1.1. Os amigos do paralítico demonstram fé no servo. Certa ocasião, Jesus estava em Cafarnaum. Imediatamente se espalhou a notícia de que ele se encontrava em uma determinada casa. Mediante a esta informação, se reuniram tantas pessoas que não havia mais lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Marcos escreve que, enquanto Jesus estava anunciando a palavra, 4 amigos trouxeram um paralítico para ser curado pelo servo, Jesus. Entretanto, devido toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Movidos por uma fé gigante, estes amigos venceram as dificuldades que o momento apresentava, quando tomaram a atitude de abrir um buraco no telhado da casa, fazendo o amigo chegar até a presença de Jesus, o servo, onde aconteceu o milagre. Marcos capítulo 2, versículo de número 4. Amados irmãos, ao ler estas passagens bíblicas, eu começo a conjecturar comigo. Vamos ponderar aqui. O comentarista cita aqui no tópico 1.1 aquela passagem bíblica tão conhecida nossa. Jesus está dentro de uma casa abalroada de pessoas. Não cabia mais ninguém ali dentro. Nem se podia ficar perto da porta, porque a porta da casa também estava muito cheia. Aparece na narrativa um paralítico deitado num leito que era uma cama transportável. Naquele tempo, se existia as cadeiras de rodas, eu ainda não sei. Era mais rústico. Era uma espécie de algo assim no mesmo sentido de cadeiras de roda, só que não tinha rodas e nem era cadeira. A pessoa era levada de um lugar para outro ali. Em vez de pegarem nas pernas do paralítico, ou nos braços do paralítico, ou de jogar os paralíticos nas costas, eles tinham um cuidado de fabricar leitos. Então ali a pessoa era transportada num leito, cama, com segurança. Aí pensa comigo. As pessoas estão ali na sala, Jesus pregando no meio da sala e de repente começa o telhado da casa a cair, né? O pessoal ali em cima desmontando o telhado. Eu creio comigo, né, que a poeira começou a descer naquela sala, ou cozinha, ou copa, não sei onde eles estavam, poeira caindo na cabeça do povo, né? Aquele zuzunzum, aquele burburinho, né? Mas antes disso acontecer, eu penso comigo que esses 4 amigos, eles arrazoaram entre si. Nós vamos destelhar a casa, mas aí, e o prejuízo dessa casa? Como é que nós vamos pagar o conserto dessa casa? Joãozinho vai pagar tudo sozinho? Zezinho vai pagar tudo sozinho? Não. O Guinho, Zezinho, Joãozinho e Pedrinho se juntaram ali e disseram: eu penso, vamos dividir o preço da reforma deste telhado em partes iguais entre nós. Obviamente que isso não está na Bíblia Sagrada, mas se eram amigos e estavam tão preocupados com esse paralítico, eles com certeza se reuniram e tomaram essa decisão. Agora considera, amados irmãos, Jesus está pregando e aí vem descendo aquela cama. Obviamente amarrado por cordas, não é? 4 pessoas lá em cima descendo aquelas cordas ali, e lá vem a cama descendo. Jesus teve que parar, meus irmãos. Jesus teve que parar. Nós aprendemos aqui com os outros professores, em especial o dia que o professor Flávio deu a lição, o professor Flávio disse para nós o seguinte, que as pessoas se viravam para encontrar Jesus. Quem queria ter um encontro com Jesus, dava um jeito. Neguinho trepava em árvore, né? Neguinho rompia a multidão.
tudo era feito, as pessoas pegavam barquinhos, não importava a dificuldade, alguém sempre dava um jeito de se encontrar com Jesus. A mulher do fluxo de sangue deveria estar separada do convívio social. Eu tenho certeza, havia os guardas, os servidores da lei, que era a polícia daquele tempo. Todos encarregados de manter a ordem, que era baseada no Pentateuco, lá do Velho Testamento, os 5 livros da Bíblia escritos por Moisés. Mas ela rompeu a lei, ela rompeu a vigilância, e ela sabia que se ela encontrasse com Jesus, ela seria curada. Ela arriscou tudo, porque se ela não fosse curada, ela seria presa, provavelmente sofreria as consequências previstas lá na lei judaica. O certo é que quando alguém quer encontrar com Jesus, sempre dá um jeitinho. Está lá o paralítico descendo e interrompe a pregação de Jesus. Eu penso comigo que Jesus para a pregação e a primeira coisa que Jesus faz é olhar para cima, né? Jesus era muito observador, ele era uma pessoa ligada aos detalhes. Óbvio que a pessoa tinha alguém deitado na frente dele ali, né? Mas quem está segurando? Ele vê tudo, ele observa tudo. Às vezes na obra, alguém faz algo e não é visto, não é visto. Aí o inimigo vem soprar no coração, para de fazer, não faz mais. Deus não está te vendo, o homem não está te vendo, é mentira. Jesus está vendo tudo, sua oração na madrugada, seu jejum, sua preocupação com a obra de Deus. Jesus vê tudo. E a Bíblia diz que Deus não deve nada para seu ninguém. Ele abençoa aqueles que fazem a obra dele. Todos ali parados, olhando e se afastando para a cama descer. Jesus então diz: perdoados estão os seus pecados. Aí pronto. Ali um servo qualquer, conhecido como Jesus, o filho de José e Maria, o carpinteiro, perdoando pecados de alguém, e a Bíblia diz que havia ali escribas e fariseus assentados, observando a Jesus. E eles começaram a razoar entre si. É blasfêmia. Que blasfêmia esse dizer que tem poder para perdoar pecados. Até o momento o paralítico ainda não havia sido curado. Aqui na revista do professor, não sei se a dos irmãos tem, diz assim, um ponto de partida. Aqui diz que o nosso ponto de partida é: os milagres de Jesus têm propósitos. O ponto de partida é: os milagres de Jesus têm propósitos. Então, quando Jesus estava falando para aquele homem, perdoados estão os seus pecados, antes de curar, Jesus tinha um propósito: chamar a atenção dos escribas e dos fariseus. Até então, Jesus já havia curado tanto, feito tantos milagres, mas só que Jesus agora precisava da atenção deles. Jesus não faz o milagre primeiro, Jesus perdoa os pecados primeiro, e todo mundo põe o olho em cima dele. Quem é esse? Que tem poder até para perdoar pecados. Aí começaram a falar: é blasfêmia, é blasfêmia. Aí a segunda frase de Jesus é: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E a Bíblia diz que naquela mesma hora o paralítico levantou, dobrou o leito-cama dele, colocou nas costas e foi embora para casa. Duas coisas que Jesus fez: perdoou o pecado, e quando a blasfêmia veio no coração dos fariseus, ele cessou aquela ideia de blasfêmia quando ele fez o milagre. Só Deus poderia fazer aquele milagre. Mais tarde, acusaram Jesus de fazer milagres através do poder de Beelzebul. Tópico 1.2. Um dos principais da sinagoga demonstrou fé no servo. Na passagem em que Jairo recorre ao servo, podemos nos aprofundar sobre a fé, pois toda a narrativa de Marcos mostra que Jesus é a esperança dos desenganados. Esta abordagem de um pai aflito nos mostra
que o impossível pode acontecer quando Jesus intervém. Presenciamos neste evangelho que após Jesus curar o endemoniado de Cafarnaum, curar a sogra de Pedro, curar um leproso, curar o paralítico de Cafarnaum, curar o homem que tinha uma das mãos mirradas, curar uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ele agora ressuscita a filha única de um líder religioso, mostrando que ele também tem poder sobre a morte. Todo milagre de Jesus tem um propósito. Jesus cura o paralítico e fala em seguida: levanta-te e vai para a tua casa. Na casa dele havia quantos parentes? Não sei. Quantas pessoas moravam na vizinhança daquele paralítico? Também não sei. Tinha filhos? Não sei. Mas pessoas, pastor Isaac Luiz, foram alcançadas pela pregação do testemunho do ex-paralítico. Talvez era analfabeto, talvez indouto, talvez iletrado, talvez gago ou não, não importa. Talvez não soubesse nem falar, mas o simples fato dele chegar já era um testemunho. Às vezes, nós não damos o devido valor que nós temos para Jesus. Porque Ele nos salva, nos dá um banho de sangue, nos purifica, nos restaura, nos liberta das opressões noturnas, malignas, nos liberta da perseguição do adversário, e a gente não se valoriza, porque não sabemos falar, né? Porque não sabemos nos vestir bem, porque não temos amigos influentes, porque não temos os melhores empregos. Mas o simples fato de chegarmos em um local, não precisa nem nós abrirmos a boca. A nossa vida é um testemunho vivo de que Jesus Cristo ainda faz milagre e transforma o caráter do homem. Amados irmãos, na sociedade decadente que vivemos, corrompida moralmente, onde as pessoas fazem as piores escolhas possíveis sempre, aonde a corrupção moral, né, a indecência é valorizado, é incentivado. Existir pessoas que vão na contramão dessa lógica é um milagre. Ou seja, a minha vida e a sua vida é um grande milagre que Jesus opera através do Espírito Santo. Aqui no tópico 1.2, o comentarista diz o seguinte: que toda a narrativa de Marcos mostra que Jesus é a esperança dos desenganados. E o ponto de partida diz que todo o milagre de Jesus tem propósito. Ou seja, aqui nos é mostrado que Jesus está curando a filha única de um líder religioso. Aqui vale ressaltar que esse líder religioso não era um seguidor do caminho, tá? Ele não era um discípulo de Cristo. Ele não era um dos que fora comissionado na grande comissão dos 70. Não era do círculo dos 12. Obviamente, se não era dos 12, não era do círculo íntimo dos 3 também. Ele era um líder religioso daquela época. E Jesus vai lá e cura a única filha desse líder religioso. Irmão, se tem uma coisa forte no judaísmo, é fraternidade. Vocês podem ter certeza que se essa filha desse líder religioso estava doente, a comunidade judaica sabia disso. E já haviam disposto de todos os seus recursos para que essa criança viesse a atingir a cura, para que tivesse a sua saúde restabelecida. Os irmãos podem ter certeza que isso tudo já havia sido feito. Quando não havia mais jeito, quando não havia mais esperança, essa menina já estava morta, a doença a levou, e Jesus então chega, entra na casa,
chama os 3 do círculo mais íntimo, chama os pais da criança, entra no quarto onde a criança estava morta e diz as 2 palavras em aramaico, Talitá cumi, que traduzindo é: menina, acorda. Amados irmãos, ao ler esta passagem, às vezes não nos causa mais, não nos deixa mais maravilhados. Ler essa passagem não nos deixa estupefatos com o poder de Deus. Mas pondera comigo, a menina judaica estava morta e apareceu alguém com poder de ressuscitar. Jesus já tinha demonstrado poder para perdoar pecados, que era um grande escândalo. Jesus já tinha demonstrado poder para curar enfermidades, que causou outro grande escândalo. Agora Jesus estava demonstrando o seu terceiro poder, que era o poder sobre a morte. E isso causou um grande espanto, um grande burburinho naquela sociedade. Por que Jesus fez esse milagre? Porque ele tinha propósito. Jesus não curava ao léu. Jesus não curava simplesmente para conseguir para si dinheiro, para conseguir para si fama. Não, quando Jesus fazia alguma coisa, era para o engrandecimento do reino como todo. Até 30 anos de idade não sabemos muita coisa sobre Cristo. Mas às vezes eu paro e começo a pensar comigo mesmo assim. Jesus não jogou a vida dele fora. Eu chego no entendimento que Jesus não perdeu tempo. Jesus falava aramaico. Irmão, depois vai pesquisar o que é aramaico. Eu não sei nem o que é isso. Tá? Eu sei que ele falava aramaico e 1 ou 2 pessoas no mundo falam aramaico. Você conhece alguém que fala aramaico? Eu já vou para quase 40 anos de idade. Nunca tive o prazer de pegar na mão de ninguém que fala aramaico. Se você já teve, parabéns. Mas Jesus falava aramaico. Falava grego. Falava a língua dos judeus. Jesus não era qualquer um não, meus irmãos. Jesus era poliglota. Glorificado seja o nome de Jesus. Ah, mas Fernando, ele nem tinha casa, irmãos. Nós temos que estudar esse negócio. Quando a gente fala que Jesus não tinha casa, a gente tem que ver isso aí direito. Porque tem muita passagem na Bíblia que diz, missionária Viviane, que ele entrava em casa. Ele tinha casa. Irmãos, como é que a pessoa trabalha? Naquele tempo não tinha ferro. Então ele era um engenheiro daquele tempo. Ele mexia com madeira, ele era carpinteiro. Tudo era construído com madeira, barca era com madeira, casa era com madeira, né? Lanchonete com madeira, padaria com madeira. Como é que Jesus era pobre? Se ele trabalhou a vida toda com o padrasto dele, José, e a mãe Maria, como assim? Né? Precisamos entender isso. Mas Fernando, ele não tinha um lugar de repousar a cabeça. Não tinha mesmo não, ele não ficava em casa. Né? Era no mar bravio, era nos desertos, era nos locais aonde se colocavam os leprosos, ele não ficava em casa. Se desse sono nele, orando lá no Getsemane, ele dormia lá mesmo. Se desse sono nele, atravessando o mar, ele dormia dentro do barco. Se desse sono nele no leprosaico, ele dormia no leprosaico. É por isso que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Mas enfim, vamos lá. Aqui no tópico 1.2, o comentarista diz o seguinte. Ele cita em páginas azuis, não sei se nada dos irmãos vão ter, mas aqui há um comentário que ele adiciona aqui. O comentarista diz o seguinte: Jesus tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam. Entrou em casa. A presença de outras pessoas com Jesus no quarto teria o valor testemunhal e também satisfaria o sentido judaico de propriedade. Aqui, meus irmãos, observamos que Jesus Cristo, ele não veio anular a lei. Não, ele não veio pôr um fim na lei. Ele é
o próximo passo da lei. Ele é o fim da lei. Não o ponto final, mas ele é o que a lei previa que viria. Ele é o que faltava na lei. Então, ele não veio anular, né? Ele não veio abrogar a lei. Não, ele veio fazer cumprir a lei. Ele mesmo disse o seguinte, se um homem sente vontade de matar o seu irmão, só de sentir vontade, perante o Pai, ele já é réu de assassinato. Lá na lei, era preciso cometer assassinato. Mas para Jesus, só do homem sentir vontade, já era um assassinato. E ele diz mais, se um homem olhar para uma mulher que não é sua e sentir desejo por ela, no seu coração, ele já cometeu adultério. Isso Jesus ensinando. Na lei, o adultério precisava ser consumado. Mas agora, no fim da lei, que é Jesus, o ato físico não precisava mais acontecer. Simplesmente o fato de desejar no coração. Então Jesus, com sua graça, ele não é mais frágil, ele não é mais amoroso ou menos amoroso do que na lei. Não. Ele é até mais severo. E ele, entendedor disso, de que ele era, ele chamou aqui testemunhas. O comentarista fala. Ele chamou testemunhas que satisfariam o sentido de propriedade judaica. A preocupação que Jesus tinha em obedecer às leis. Nós temos seitas no nosso Brasil hoje que pregam que não se pode obedecer às autoridades constituídas, né? Não se pode isso, não se pode aquilo. Não pode, não pode. E isso é antibíblico. Se o próprio Jesus tinha preocupação em fazer cumprir toda a lei, mesmo realizando milagres, mesmo curando, mesmo ressuscitando mortos, Jesus se preocupava em cumprir a lei. Tópico 1.3. Uma estrangeira demonstrou fé no servo. Marcos diz que a intenção de Jesus ao entrar em uma casa nos termos de Tiro e Sidom era que ninguém soubesse de sua presença ali. Entretanto, vemos que ele não pôde manter-se distante da execução de sua missão. Marcos conta que apareceu uma mulher cananeia que faz uma petição não para ela, mas para o servo libertar a sua filha das forças que a oprimiam. É curioso observar que Jesus contrapõe de maneira, no mínimo curiosa, o pedido daquela mãe desesperada quando diz: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Marcos 7, 27. É bom que se diga que alguns estudiosos da Bíblia são unânimes sobre esta interpretação. Para eles, filhos trata-se da alusão aos judeus, enquanto que cachorrinhos se refere aos gentios. Notamos que esta mulher, além de mediadora, era também sábia, pois respondeu ao servo corretamente, e assim ele responde positivamente e realiza o pedido daquela mãe. Uma estrangeira demonstrou fé no servo. A Bíblia é cheia disso, de nos mostrar que os estrangeiros receberam a Cristo com mais facilidade do que os próprios judeus. A Bíblia diz que ele veio para os que era seu e os seus não o receberam. Uma mulher estrangeira demonstrou fé no servo Jesus. Marcos diz que Jesus chegou nas paragens de Tiro e Sidom e entrou em casa para que ninguém soubesse que estava ali. Aí o comentarista diz o seguinte: mas Marcos afirma que apareceu uma mulher cananeia. Irmãos, Jesus chegou em silêncio em Tiro e Sidom. Chegou disfarçado, chegou escondido e entrou em casa. Porque ele não queria, ele tinha algum propósito. Jesus tinha algum propósito. Jesus era igual ao pastor, não passeia. Pastor não passeia. Jesus não passeava, Jesus não estava ali à toa.
Se ele queria ficar ali escuso, tinha um motivo dele querer ficar escuso. Mas apareceu uma mulher cananeia. Da onde essa mulher apareceu, irmãos, a Bíblia não fala. Marcos não viu ela chegar, né? Se ele tivesse visto, ele poderia ter escrito na narrativa dele, né? Ela veio de tal lugar, assim, assim, passou por tal porta. Não. De repente, eles estão ali reunidos e apareceu essa mulher lá, dentro daquela casa. E Jesus fala para ela, porque ela queria que a filha dela também fosse liberta de demônios, né? A filha de Jairo havia morrido. A dessa mulher não havia morrido, mas estava possessa de demônios. E ela entra na casa e diz para Jesus que Jesus fizesse um milagre na vida da filha dela. E Jesus, não posso, não é lícito, não me é permitido eu pegar o pão que eu tenho para dar para os meus filhinhos e lançá-lo e jogá-lo e dá-lo aos cachorrinhos. Aqui o comentarista diz, né, que é unânime que os filhos que Jesus cita é uma alusão aos judeus, e os cachorrinhos que Jesus também pronuncia são os gentios, ou seja, ela e nós. Todo mundo que não é judeu está incluído aqui nos cachorrinhos. Glória a Deus, que vento gostoso. Irmãos, observem o seguinte aqui comigo. Vamos olhar com atenção para isso aqui. A mulher responde, não é que ela responde naquela afirmativa de Jesus dizendo que não era lícito deitar o pão aos cachorrinhos. Ela responde o seguinte: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Em outras palavras, aqui o comentarista cita Dewey Mulholland, e o Mulholland, ao escrever o comentário E Vida Nova, de 1999, ele cita outro comentarista, Joaquim Jeremias. Joaquim Jeremias afirma o seguinte: ela declara satisfeita com uma migalha daquilo que está destinado a Israel. Não que somente ela se humilhou, não que somente Jesus Cristo humilhou ela perante a presença de todos, né? Nessa ótica aqui, deste comentarista e desses que ele cita, Jesus falou para ela através de enigmas, através de metáforas e comparações. E a mulher teve inteligência para entender o que Jesus estava dizendo. E na inteligência dela, ela consegue dar uma resposta para Jesus, que o comentarista aqui fala, que não é que a resposta foi rápida e chamou a atenção de Jesus, não. O que chamou a atenção na resposta dessa mulher foi o entendimento que ela manifestou do reino de Deus. Aí mais tarde a gente vai ver que essa mulher estava tão certa sobre isso, que Pedro e o apóstolo Paulo vão entrar em uma demanda, né? Porque Pedro achava que o evangelho era só para os judeus. E Paulo já tinha o entendimento que o evangelho era para os gentios. Depois, ao estudar toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, vocês e eu, nós todos entendemos que realmente o evangelho era para todos, né? Para grego, cita, troiano, né? Carmelitano, brasileiro, italiano, inglês, europeu, japonês, africanos e por aí vai. O evangelho é para todos. Mas esta mulher, ela manifestou o entendimento de que o servo veio não só para servir os da sua própria casa, mas para servir a todos. E por que Jesus então liberta o filho daquela mulher? Porque ele tinha um propósito de mostrar para quem estava perto dele ali que a graça dele não estava somente limitada ao território israelita. Naquele tempo, os irmãos sabem que cada país tinha o seu Deus. Cada nação tinha o seu Deus. Tinha nação que era tão difícil que para a guerra em planície eles tinham um Deus.
Para guerras em planalto, eles tinham outro Deus. Para guerras em montanhas, tinham outro Deus. Quando a guerra era no mar, era outro Deus que a ajudava. Né? Quando era de manhã, tinha um Deus para ajudar de manhã. Quando a guerra era de tarde, tinha um Deus que ajudava à tarde. Um Deus para um rio, um Deus para as parteiras, um Deus para a saúde, um Deus para a justiça, um Deus para tudo. E Jesus estava querendo mostrar que ele não era esse tipo de Deus, limitado a horários, limitado a espaços geográficos. Quer ver? Jesus diz para ela o seguinte: olha, pode ir embora para a sua casa, que o demônio já saiu da sua filha. Ou seja, Jesus estava mostrando que ele é Deus de perto e que ele também é Deus de longe. Então, quando eu fico pensando comigo, o demônio, quando Jesus fala, o demônio já saiu. O que esse demônio aprontou? Arrumou as malas dele, falou: o quê? Já saí? Saí mesmo. Glorificado seja o nome de Jesus. Ele não poderia ficar ali, amados irmãos. Fernando, tem na Bíblia o que Jesus faria com esse demônio? Não, nesse momento não tem. Mas o certo é que quando Jesus chega em Cafarnaum, os demônios que estavam no Gadareno diz para ele: você veio nos perturbar antes da hora? Os demônios reconheceram a divindade dentro de Jesus. Você veio nos atribular antes da hora? Alguma coisa, Jesus, que não está claro dentro da Bíblia Sagrada, Jesus pode fazer com esses demônios antes da segunda morte, que é o lago de fogo. Lá no livro de Apocalipse, diz que tem um lago de fogo, a saber, a segunda morte, onde Satanás e seus demônios vão ser lançados. Atualmente, eles brincam nas chamas do inferno. Atualmente, eles enganam a muitos que acham que não são dependentes de Jesus. Esses que se acham independentes de Jesus são enganados pelo adversário. E eles estão aí brincando. E só não te destrói, só não me destrói, porque a minha alma e a sua alma é morada e templo do Espírito Santo de Deus. Estando liberta, estando curada, resume-se o objetivo de Jesus em realizar aquele milagre na vida de uma pessoa que estava longe. Jesus mostrou, por A mais B, que ele não é um Deus qualquer, limitado por horário, limitado por espaço geográfico. Ele não era um Deus como de outras nações. Ele era um Deus único e suficiente para todas as coisas, para curar o corpo físico, para curar a alma e salvar o homem. Tópico 2. Recorrer ao servo é vivenciar o milagre. Montando um cenário glorioso e rico, Marcos relata que nos dias de Jesus, muitas pessoas que recorreram ao Senhor e por ele foram tocadas, receberam a cura das suas enfermidades. Tópico 2.1. Recorreram a Jesus pela cura da sogra de Pedro. Nos 3 anos do seu ministério na terra, Jesus realizou vários milagres. Um destes milagres foi a cura da sogra de seu discípulo Pedro. Marcos informa que ao entrar na casa de Pedro, falaram do estado de saúde da pobre mulher que estava febril. Marcos 1,30. Diante da seriedade do problema, Jesus não hesita em ter misericórdia daquela pobre mulher. Afigura-se entre os evangelhos que uma das razões da cura dos enfermos do ministério de Jesus estava em sua capacidade de demonstrar compaixão. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e a levantou, e a febre a deixou, e servia-o. Marcos 1,31. No texto, encontra-se o registro de que Jesus repreendeu a febre e aquela mulher foi imediatamente curada e passou a lhe servir. Irmãos, a sombra de Pedro curava. Pedro fazia milagres pelo poder de Jesus Cristo, mas a sogra dele, ele não teve poder para curar. Isso nos mostra, meus irmãos, entre tantas outras coisas, que não é nós que usamos o poder de Deus. É Deus que nos usa quando Ele quer usar. Nós não temos uma tomada parecida com esses interruptores que a gente aperta e liga a luz. Não. Deus faz quando Ele quer e na hora que Ele quer. E com propósito, tá? E com propósito. Jesus entrou na casa e viu aquela mulher com febre. Alguém podia dizer: é frescura.
É só uma febrezinha, não é nada demais. Mas o texto e o comentarista nos mostra que Jesus se preocupou. Jesus entendeu que aquela situação era uma situação séria. E ele então curou a sogra de Pedro daquela febre. E a Bíblia diz que a partir daquele momento ela já o servia. Irmão, se Jesus te curou, serve a Jesus, né? Se Jesus restaurou a sua vida, serve a Jesus. A senhorinha aqui, ó, recebeu a cura e a Bíblia diz que ela logo servia a Jesus. Você foi aceito no hall de membro da igreja? Você foi recebido na igreja? Vai caçar alguma coisa para você fazer para Jesus. Não fica parado, não. Procura alguém, né? Procura o que precisa ser feito dentro da igreja que não estão fazendo, né? Comece pelas coisas pequenas. Grandes homens e mulheres de Deus chegaram aonde chegaram fazendo as coisas que ninguém queria fazer. Às vezes a oportunidade não vem, tá? Os evangelistas, os pastores, os presbíteros, os diáconos, os obreiros que estão aqui, sabem o que eu estou falando. A oportunidade não chegou na vida de vocês. Vocês criaram a oportunidade, né? Vocês não eram professores, pastor Lucione não era professor, aí estava faltando professor, o senhor veio dar aula. Não era o professor oficial, mas veio dar aula. No ano seguinte, foi efetivado como professor. É só um exemplo, né? Aproveitar as oportunidades, criar as oportunidades. Às vezes a gente fica no nosso canto, se entupindo de autocomiseração, tendo dó de nós mesmos. Irmão, ninguém vai ter dó de você. É você que tem que levantar a cabeça e saber que você é valiosa, é valioso. E procura alguma coisa para fazer, para você se sentir útil na casa de Deus. Jesus tem propósitos na minha e na sua vida. Se ele nos curou e nos libertou, é para um propósito. O propósito dele na sogra de Pedro era que a sogra de Pedro servisse, como ele estava ali servindo. Então vamos servir também, conforme Jesus nos ensina. Tópico 2.2. O leproso recorreu ao servo por sua cura. Por falta de espaço, não é possível relatar aqui todos os milagres realizados por Jesus. Contudo, os muitos milagres relatados nos 4 evangelhos foram escritos para que tivéssemos fé que Jesus é o Cristo, o servo de Deus. Um dos milagres realizados pelo servo encontramos nos evangelhos sinóticos, quando um leproso se aproxima dele, rogando-lhe que o cure daquela terrível enfermidade. Abre aspas. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Marcos 1,40. Nesta hora, assistimos que mais uma vez o Filho de Deus teve compaixão e disse: quero ser limpo. Marcos 1, capítulo 1, versículo 41. Afigura-se que após dizer essas palavras, no mesmo instante a lepra desapareceu e aquele homem ficou curado. Marcos 1, 42. O leproso disse: se o senhor quiser, e Jesus respondeu: eu quero. Isso é muito bom para nós, irmãos. Às vezes a gente tem dúvida, né? Será que Jesus quer o melhor para mim? Será que Jesus pensa bem ao meu respeito? Esse versículo aqui, a gente não precisa nem citar Jeremias que diz: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Não. Esse versículo tão simplesinho aqui nos mostra: olha, eu quero. Tudo que você deseja, que é bom para você, Jesus quer que você tenha. Financeiramente falando, sentimentalmente, né? Na saúde, na área conjugal, né? Até vizinhos bons para você morar, Jesus quer que você tenha. Jesus quer o de melhor para nós. Jesus disse àquele homem: eu quero. E ele ficou curado na hora. Os leprosos ficavam na rua, em qualquer lugar. Os leprosos andavam no meio da sociedade? Não. Através de uma lei sanitária, para que outros não fossem contaminados, os judeus criaram um lugar chamado leprosário. Era onde essas pessoas ficavam. E era lá que Jesus estava.
foi nos ensinado que Jesus não procurava as pessoas para pregar. Ou seja, grandes multidões ele não procurava, é verdade. Ele não procurava as grandes massas, mas ele procurava um aqui e um lá, sozinho. Aquela mulher, meio-dia, tirando a água no poço de Jacó, ele foi lá procurar ela. Ela já tinha tido 5 maridos, o sexto que ela estava não era dela. Jesus foi falar com ela. Jesus foi lá no leprosário, atrás desse senhorzinho aqui, dizer para ele: olha, eu quero te curar. Pregar para multidões é muito bom, mas Jesus nos mostra que os momentos mais satisfatórios que ele teve foi quando ele pôde se dirigir pessoalmente a alguém. Tópico 2.3. O cego Bartimeu recorreu ao servo por sua cura. Não temos dúvidas alguma de que, ao estabelecer a visão ao cego Bartimeu, Jesus transformou todas as áreas da vida daquele homem. Podemos dizer que Bartimeu agradou ao servo, pois mostrou ser um homem de fé. Marcos relata que ao ouvir alguém dizer ser Jesus de Nazaré, que estava passando por ali, o cego começou a gritar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10:47. Observamos na história deste cego o verdadeiro motivo pelo qual a Bíblia enfatiza que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Se bem observado, Bartimeu podia ser cego fisicamente, contudo, conseguia enxergar o invisível. Glorificado seja o nome de Jesus. Aqui o comentarista nos diz o seguinte: que o cego ficou sabendo que Jesus estava passando por ali. Provavelmente que ele já tinha ouvido falar desse tal Jesus de Nazaré que realizava milagres pela Palestina afora. E sabendo que ele estava perto dele, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E o cego Bartimeu obteve de Jesus Cristo a misericórdia, porque ele clamou, porque ele chamou. Às vezes, irmãos, entre o local que Jesus estava e o local que Bartimeu estava, tinha uma determinada distância de 1.000 metros, 500 metros, 1,5 quilômetro. O certo é que ele continuou gritando e demorou um pouco até Jesus chegar ali. Que ele vai gritando, e Jesus vai escutando aquele grito e vai chegando para perto, e cura ele. Na minha vida não é diferente e na vida dos irmãos também não é diferente. Às vezes vai demorar 1 dia, 10 dias, ou 1 mês, ou 1 hora, ou 5 horas, ou 24 horas, para Jesus fazer alguma coisa para nós. Nós vamos orando, e Bartimeu nos dá uma lição. Demora um pouquinho Jesus chegar, mas nem por isso devemos parar de clamar, nem por isso devemos deixar de acreditar em Jesus. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, a gente vê que Jesus, ao fazer um milagre, ou ele demora um pouco, ou ele chega rápido e faz um teste. Se Jesus chegar rápido, ele faz um teste. Quando ele não faz o teste, ele demora um pouquinho a chegar e faz um milagre. A mulher cananeia chegou rapidinho nele. Ele chegou em Tiro e Sidom, ela chegou junto. Marcos não sabe como ela chegou ali. Chegou rápido. Mas Jesus então faz um teste para ela. Para o cego Bartimeu, ele foi andando e demorou um pouco, porque ele gritava, e a Bíblia diz que o grito dele começou a incomodar as pessoas, que ele passou um tempo bom gritando. Tópico 3. A fé no servo nos mantém firmes. A Bíblia nos faz ver que não estamos desamparados. Estamos certos de que quando estamos enfadados e não sabemos mais o que fazer, podemos recorrer a Jesus, confiando que ele nos socorra. Tópico 3.1.
A fé no servo realiza o impossível. Marcos descreve que Jesus saiu dos termos de Tiro e Sidom e foi até o mar da Galileia pela região de Decápolis. O fluxo da história nos faz ver que nesta hora algumas pessoas trouxeram-lhe um homem que era surdo e falava com dificuldades. Estes rogaram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Marcos 7:32. Como podemos ver, Jesus tira o homem do meio da multidão, põe os dedos nos ouvidos dele e, cuspindo, tocou na língua do homem. Nesta hora, Jesus olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efatá, isto é, abre-te. Marcos capítulo 7, versículo 34. Como é visto naquele instante, os ouvidos do homem se abriram, a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldades. Glorificado seja o nome de Jesus. Jesus deu um suspiro. Irmão, isso aqui é compaixão. Jesus era de uma compaixão e é de uma compaixão incompreensível. Até hoje, o escândalo da graça é o escândalo da graça. A graça é escandalosa, né? Como pode tanto amor, como pode ser liberado ao ser humano tanto perdão? Foi ensinado aqui numa terça-feira. Por causa disso, vamos pecar. O pastor Isaac ensinou isso aqui. Por causa dessa graça, vamos errar. Não, de jeito nenhum, de maneira alguma, né? Vamos amar alguém tão cheio de compaixão ao ponto de rejeitarmos o que o mundo nos oferece. Tópico 3.2. A fé no servo faz a diferença. Talvez você me pergunte, mas como manter a fé diante de tantas aflições? Daí não ser exagero responder que sabemos que não é simples. Sabemos, irmãos, que não é simples. Contudo, entendemos que através da fé em Jesus, testemunharemos o agir e a providência de Deus em nosso viver. Para que sejamos bem compreendidos, é bom que se diga que quando sentirmos que estamos enfraquecidos na fé, devemos pedir a Jesus que não nos deixe descuidar, que nos sustente na direção certa. Assim nossa fé estará sempre em ascensão e fará com que não aflijamos diante das dificuldades, não se angustie diante das incertezas. Nesse sentido, deveremos orar e crer que para nosso Senhor não há impossível, porque a nossa fé em Deus fará toda a diferença. O comentarista fala o seguinte, irmãos: como manter a fé diante de tantas aflições? E ele fala: sabemos que não é simples. A dor, ela incomoda. A incerteza tira o sono. Ficamos perplexos e, às vezes, à beira da confusão. Mas uma coisa é certa: Jesus não deixa os seus confundidos. Tópico 3.3. A fé no servo produz milagres. Podemos dizer, sem medo de errar, que não basta apenas acreditar no nosso Senhor, senão expressarmos nossa fé nele. Notamos que Marcos, em seu evangelho, nos mostra que, se depositarmos nossa fé em Jesus, é possível testemunharmos o milagre em meio à tempestade da vida. Neste evangelho, assistimos que, enquanto o Filho de Deus esteve na terra, ele sempre socorria os necessitados que eram conduzidos a ele. Desse modo, podemos dizer que a fé em Jesus Cristo é um manancial inesgotável de possibilidades. A fé em Jesus Cristo é um manancial inesgotável de possibilidades. Não poderíamos encerrar esta lição com uma frase tão linda como essa, né? Tão eloquente. Olha que coisa linda de se ler, irmãos. A fé em Jesus Cristo é um manancial inesgotável de possibilidades. Glorificado seja o nome de Jesus. Fiquemos de pé e vamos para o motivo de oração.
Motivo de oração. Ore para que o Senhor resolva as causas impossíveis. Soberano Deus, poderoso Pai, queremos orar para esse motivo de oração tão específico, para que o Senhor venha, através de Jesus Cristo, resolver as causas impossíveis. Visita os enfermos da tua casa, visita os enfermos nos hospitais, visita os enfermos nas ruas, os enfermos em casa. Senhor, toda sorte de problema difícil, toda sorte de causa impossível, liberta. Visita as cadeias, os presídios, dê ordem de soltura aos inocentes. Senhor, dê ordem de liberdade àqueles que não devem. Traz, Senhor, a restauração da liberdade a todos. Faz coisa grande no meio da tua igreja, porque sabemos que o Senhor é capaz de tal. Amém. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.